Estamos ao vivo de novo na internet. Oh, meu Senhor, estamos ao vivo de novo na internet. Estamos aqui falando da carta de Paulo a Éfeso. Estamos aqui, se você está aqui é porque Deus tem uma palavra para você. Nós estávamos na nossa live e ela caiu. Oh, meu Senhor, estamos de novo falando. Estamos de novo aqui, caiu nossa live. Vamos lá, vai dar tudo certo agora. Vamos lá, amados, estamos aqui falando sobre Éfeso, Efésios, né? A carta de Paulo a Éfeso, né? Essa carta foi feita quando Paulo estava preso em Roma, e ele estava preso. Por que Paulo estava preso? Paulo estava preso porque ele estava falando, primeiro que ele falava, né, ele falava de um outro rei que não era César, e depois ele falava que também a salvação, ele estava falando, pregando a salvação, né, estava falando que essa salvação poderia ser por gentios também, aqueles que não eram judeus, e aí todo mundo ficou muito indignado, e ele foi preso, e Éfeso, né, era um local onde ele tinha fundado uma das igrejas, né, que ele foi patriarca lá, que ele foi o fundador, e as pessoas estavam muito angustiadas, e ele escreveu essa carta para dizer que não era para ficar angustiado, que era fazer parte do propósito de Deus, ele estar lá, escrever essa carta. E nessa carta, né, nós falamos lá no início do nosso vídeo, que eu não consegui gravar, diz que essa carta ela tem duas grandes separações, né? O início dela fala mais teologicamente das coisas de Deus, explicando como a formação. E o tema geral dessa carta é a igreja do Nosso Senhor, é a vontade dele de ter, né, o seu povo. E a segunda parte dessa carta, que só tem 6 capítulos, ela fala de como fazer para participar de verdade desse corpo de Cristo, né, de ser filho. E nós estamos aqui no capítulo 1, e no capítulo 1, né, nós temos aqui uma separação desse capítulo 1. Esse capítulo 1 foi escrito de uma forma, parece que Paulo estava tão angustiado para falar, que ele fala assim, derramando muita informação, foi muito assim, tem algumas traduções que não tem muitos pontos, é mais ponto e vírgula para manter essa linha de pensamento de Paulo, que foi assim, rápida, longínqua, né? É um texto muito grande. E ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade está sendo falada aqui. Nós falamos ontem sobre os desejos do Pai, e Paulo começa, né? Bendito seja Deus, Pai, que nos deu todas as bênçãos espirituais, nos escolheu e predestinou por meio de Jesus Cristo a sermos filhos. Então nós ficamos falando sobre isso, sobre ser filhos, né? E hoje nós estamos aqui no 6, para louvor. Por que Deus fez tudo, Janice? Para louvor da sua glória. Ele fala 3 vezes nesse capítulo, nesse capítulo 1, nessa primeira parte aqui. Então, para louvor da sua glória. E aí nós começamos a falar da graça, porque tudo é feito por graça dele. E aí nós estamos entendendo que tem a graça comum, que é a graça que todos têm, aqueles que amam, não amam, conhecem, não conhecem a Deus, que é a graça de acordar. Se acordou é por graça de Deus, né? Se está respirando esse ar é por graça de Deus, a luz, o sol, a chuva. Essa é uma graça comum que Deus, né, deu a toda a criatura. E tem uma graça especial que ele dá aos filhos dele. E o que seria essa graça especial? Que é o perdão dos pecados, né? A gente estava falando, acho que foi aí que acabou nossa internet. Que é o perdão dos nossos pecados, que é nós sermos adotados como filho, o acesso às bênçãos, todas as bênçãos espirituais, é a gente saber que a gente vai ter a certeza que a gente vai viver com Deus para sempre. E aí nós podemos pensar, tá, mas Janice, por quê? Porque aí nós lemos aqui, né, 6, para o louvor da glória da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado. Vamos primeira parte, para o louvor da sua glória, para louvor da glória da sua graça, que nos concedeu gratuitamente. E por que ele precisa conceder gratuitamente, Janice? Nós já não éramos, né? Não somos criação dele. E aí a gente precisa entender uma coisa que houve no caminho aí. Os homens foram expulsos da presença de Deus lá no pecado de Adão. Então, lá no pecado de Adão, em Gênesis 3, nós vemos que o homem, né, que antes tinha uma comunhão com Deus no jardim, virou as costas para Deus e desobedeceu a Deus. E a consequência foi que ele foi expulso. O homem foi expulso do jardim
que representa, né, que representa a presença de Deus. Então a humanidade vive fora do jardim, diante de Deus. E agora nós precisamos voltar à presença de Deus. E foi por isso que eu expliquei que é pela graça, somente pela graça que a gente faz o caminho de volta, né? Então a porta só pode ser aberta por Deus para que eu possa ter esse acesso. Não temos o mérito, então é só pela graça, pelo favor. O retorno à presença de Deus é graça, é favor concedido por Deus, sem base no nosso merecimento. Então não é pelas boas obras que eu vou ganhar, né, a entrar no reino de Deus, é pela graça dele. Mas eu preciso estar dentro dos caminhos do meu Senhor para ganhar essa graça, né? Tudo tem um porquê. E aí a gente vê aqui, ó, no final do 6, diz assim, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E quem é o amado, né? Quem é o amado? O amado é o nosso Senhor Jesus. O amado é Jesus Cristo, né? O amado tá em A maiúsculo ali, porque é o nome do nosso rei, né? Nosso Jesus, nosso amado, nossa trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, rei, né, de todos, rei de tudo. Então 1 e 3, né? Esse é o nosso amado. E talvez ele tivesse, né, escrito dessa forma, porque é uma carta de Paulo. Talvez Paulo tenha chamado Jesus, ele podia ter colocado, concedeu gratuitamente em Jesus Cristo, ele poderia ter colocado. Mas ele colocou no amado. E a gente percebe que lá em Mateus 3,17, né? Quando houve o batismo de Jesus, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu como pomba. Ui, que lindo! E uma voz declarou: esse é meu filho amado, a quem me agrado. E esse é o amado, é o filho amado de Deus. É esse o amado que Paulo está falando. Então, amados, nós temos que reconhecer quão extraordinário é o privilégio de termos em Cristo a graça que nos permite voltar à presença de Deus. Aqui está falando, mas para louvor da sua glória, para a glória da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado. Essa graça está sendo uma graça de grátis que está falando aqui, concedeu gratuitamente no amado, é só pelo amado. Então, nós temos que entender que Deus Pai arquitetou divinamente tudo, o plano perfeito, a predestinação, as escolhas, nos escolhendo, e Deus Filho, Jesus Cristo, veio para colocar o plano em ação. E aí vamos para o 7. Nele temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Nossa, é muito profundo isso, gente. Nele temos a redenção pelo sangue, nele temos a redenção. O que é a redenção? A redenção é a salvação. Então nele temos a redenção pelo sangue. Olha só, aqui me faz lembrar, e eu estou estudando isso, e é tão profundo, né? Meu Deus do céu, parece que se eu ficasse o dia inteiro eu não dou conta de ler tudo que eu tenho que ler para entender apenas isso. Lá no Antigo Testamento, né, a redenção de Israel no Egito serve como uma ilustração. Por que é pelo sangue, né? O povo de Israel estava sob o cativeiro dos egípcios. Lembra lá das 10 pragas, aquelas coisas todas lá que aconteceram lá? Vivendo como escravos. Então Deus levantou Moisés como libertador e deu uma instrução específica para a libertação. A libertação aconteceu quando Moisés ordenou ao povo que amolasse um cordeiro, né, que sacrificasse um cordeiro e passasse o sangue nos umbrais das portas das casas. Naquela noite o destruidor passaria pelo Egito, mas aqueles cujas casas tivessem sangue nos umbrais seriam poupadas, seriam salvos, seriam redimidos e resgatados pela obediência da instrução divina. Então, por que é pelo sangue? É só pelo sangue, é muito sério isso, gente. É só pelo sangue que nós seremos salvos. E aí tem outra coisa mais brava ainda de entender, que ou é pelo sangue de Jesus, ou é pelo teu próprio sangue. E a gente se escolhe, a gente vai escolher isso.
tu vai ser remido, salvo pelo sangue de Jesus, aceitando que Ele é o nosso Salvador e lá Ele já pagou o pedágio dos nossos pecados, ou você um dia vai pagar com o teu sangue os pecados, mas vai ser pago. Então, eu acho bem sério isso, né? É algo que é muito sério, a gente tem que pensar mais profundamente. Meu Deus, mas como assim? É assim, nele temos a redenção, a salvação pelo sangue e a remissão. Remissão significa quitar, que tome a dívida. E a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A remissão significa quitar, pagar, perdoar. Pecado não pode ser simplesmente ignorado. Jesus Cristo, ao derramar seu sangue na cruz, pagou integralmente a dívida do nosso pecado. O sangue de Cristo nos livra da ira de Deus e nos reconcilia com Ele. Aí a gente pode perguntar assim, Janice, mas por que Deus se ira? Tem uma lei. E o mundo natural e o mundo espiritual é regido por leis, né? Tem uma pastora que fala muito isso. É regido por leis, existe uma lei, houve um pecado, tem que ter pagamento do pecado. Não é porque eu sou filha amada de Deus que eu pequei e não vou pagar, eu preciso pagar, não importa, eu vou ter que pagar. Então, Jesus veio, né? Eu só consigo a graça de estar próximo, que é a porta que se abre, a graça do nosso Deus, que é uma porta que se abre porque eu tenho acesso a esse Deus, que eu perdi esse acesso lá no Jardim do Éden, né? A gente já nasceu com essa natureza pecaminosa pelo sangue, pelo nosso Senhor Jesus, pelo amado, pelo sangue derramado. Bom dia, linda Mir, senti falta de você aqui. Então, amados, Jesus, o amado, desce da glória e assume a natureza humana. Olha o que Deus faz, né? Olha o que Deus faz. Ele se humilha, Deus se humilha, colocando o seu filho, que também é Deus em forma de homem. Esse Deus, ele passa uma infância, ele lá tem, né, a sua higiene sendo feita por um humano, né, ele tem que esperar toda a parte humana, ele vive entre nós, né, lá naquela época que ele viveu, ele vive conforme humano, para depois ele mostrar a graça dele, cumprir todas as coisas que ele veio fazer. Então Deus desce da glória e assume a natureza humana. Ele veio para cumprir o plano do Pai, reconciliar os pecadores com o seu Pai, com o nosso Paizinho querido. Ele se tornou como um de nós, viveu entre nós e por meio do seu sacrifício ele derramou seu sangue para nos redimir. Pelo seu sangue fomos resgatados e transformados de inimigos de Deus em povo escolhido. Então nós vamos pensar lá onde, né, Deus escolheu, Deus nos escolheu. Então, para a gente realmente acessar essa escolha de Deus, eu tenho que ser pelo Filho amado, pelo sangue, aceitando que Jesus é o nosso Salvador, aquele que morreu e ressuscitou, né? E a gente tem que crer e falar de todo o coração, é isso. Então, pelo sangue fomos resgatados e transformados de inimigos de Deus em seu povo escolhido. A remissão dos pecados não é apenas uma ideia, uma realidade que foi comprada com o sangue de Cristo, de acordo com a riqueza da sua graça. É o final do 7. Paulo nos ensina que é por meio de Jesus, o amado, que nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Foi seu sangue derramado que tornou possível a nossa salvação. Então, a gente tem que entender que a gente tem que escolher, é pelo sangue derramado. Aí eu tenho que saber escolher, Janice, é pelo meu sangue, né? É pelo sangue do Senhor Jesus que já foi derramado, ou é pelo meu próprio sangue? Então, é uma escolha séria. 8. Que Deus derramou a sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Então Paulo no versículo 8 diz que Deus derramou sua graça abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Final do 8 fala isso. Essa graça, ela não é de forma limitada e restrita, mas ela foi dada com toda abundância, o que está falando ali. Então, para nós entendermos, o Pai planejou, o Filho executou, a gente já viu isso. O plano de Deus foi estabelecido na eternidade. O Filho veio no mundo para realizar esse plano, derramando seu sangue para nos redimir, para nos salvar.
E agora vamos falar de uma coisa muito séria, a necessidade do sangue para o perdão. Sem derramamento de sangue não se pode haver perdão. Lá em Hebreus 9:22 diz: de fato, segundo a lei a lei de Deus que está escrita, e ele honra mais que tudo a sua própria palavra, que é a sua lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então, o perdão é pelo sangue. O sacrifício de Cristo foi necessário para satisfazer a justiça de Deus e possibilitar o perdão dos nossos pecados. Amados, a escolha não é fácil. Ou você aceita a graça abundante de Deus derramada por meio do sangue de Cristo, ou você rejeita essa graça e paga seus pecados com seu próprio sangue, porque o juízo vai vir. E essa mensagem, essa é a mensagem central do Evangelho. Deus, em sua sabedoria e prudência, planejou nossa redenção por meio de Cristo, nosso amado Cristo, que possamos responder com fé e gratidão ao sacrifício que nos livra do juízo eterno. É muito profundo, eu sei que é muito profundo, eu acho, não sei se eu tenho entendimento limitado, mas eu acho muito profundo. E aí a gente vai continuar no 9 aqui, porque imagine, a gente só está no primeiro capítulo e para mim aqui já fundiu meus neurônios. 9 diz assim: ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Vamos abrir isso aqui, né? Depois, aqui então no 9:10, Deus em Cristo nos revelou o mistério da sua vontade. Qual é o ministério? Qual é o mistério da sua vontade, né? É nos fazer filhos. O propósito, né, dele é fazer filhos. Então, essa revelação é um privilégio que Deus concedeu exclusivamente ao seu povo, enquanto as nações andam na cegueira, que é muito bacana entender isso. Enquanto as nações andam na cegueira espiritual, criando seus próprios caminhos, religiões, deuses e ídolos, Deus nos deu o privilégio de conhecer sua vontade. E qual é a vontade? O que significa? Do que está falando, Janice? Significa que em Cristo entendemos o propósito da vida. Significa que em Cristo nós sabemos de onde viemos, por que estamos aqui, né? E para onde nós vamos. Temos resposta para as grandes questões da vida. Esse conhecimento nos dá direção, paz e sentido. O mundão aí fora, por outro lado, está perdido e desordenado. E a gente vê muito isso. As pessoas não sabem, nascem homem, não sabem, depois quer escolher. As pessoas têm uma arrogância, uma prepotência tão grande. Agora vocês coloquem amor nas minhas palavras, que Deus deu para elas. Você nasceu menino, com os órgãos todos meninos, e aí elas querem mudar aquilo que Deus fez, né? Então, mas eu sou assim, mas você não é assim. Né? Não foi assim que Deus te criou. Veja, tem alguma coisa errada nesse caminho. Então existe né? A gente vê os princípios estão todos tortos, estão se perdendo, né? Na verdade não há mais princípios, por isso que está nessa desordem. Não existe mais princípios. A gente vê que as pessoas criam cachorros como os filhos. Tem gente que acha, né? A ciência até há pouco tempo dizia que nós vimos do macaco. Eu não vim do macaco. Desculpa o professor que fala, tudo bem, eu respeito a sua crença, mas eu não vim do macaco. Então, nós temos que entender que está tudo muito perdido. Por que está perdido, Janice? Porque os princípios se perderam. E nós precisamos buscar aquilo que é o cerne do caminho, que é o princípio, que é as colunas. O que é coluna? Coluna é a família. O que é a família? Lá em Gênesis diz: o homem sai da sua casa, encontra sua esposa, que também sai dessa casa, se transforma numa família, num só sangue. Dali eles devem frutificar, né? Ter filhos, multiplicar-se. E aí os animais também segundo a sua espécie, que raposa não cruza com cavalo, cavalo não cruza com girafa. Então o que acontece? Segundo a sua espécie. E desculpa quem está ouvindo, que está se sentindo
Desculpa, mas a gente precisa falar. Então, a desordem está no caminho. Deus fez tudo muito simples, está lá escrito, somos desse jeito. E aí criam-se coisas. Tem gente, já ouvi na internet, gente que acha que é animal. Eu não tenho até um nome para isso que eu não me recordo. Então, é um mundo que está desordenado e perdido. Desordenado é sem ordem. Sem ordem, desordem, desordenado, sem ordem. Então, muitos não sabem quem são, não sabem para que vieram. E aí ficam criando historinhas, mas busca na fonte. Por que não busca na fonte? É mais fácil. As vidas dessas pessoas são reduzidas ao presente, essas pessoas só querem saber do hoje, do material, não conseguem ver, só naquele que consegue ver e tocar, né? Para nós, mas para nós que somos filhinhos desse Senhor Deus maravilhoso, Deus revelou a história completa, um plano que começa na eternidade. Ele começa na eternidade, fomos escolhidos antes da formação do mundo, se concretiza com nós aqui no presente, fazendo e cumprindo a sua obra e nos projeta para a eternidade de novo. Então é isso, e as pessoas não precisam ficar angustiadas, porque é assim mesmo que funciona, né? Então nós temos um plano de Deus de fazer tudo convergir a Cristo. Por que você está falando isso? Porque está escrito. Então, se está escrito, nós temos que entender. Então, o plano de Deus, ele fala aqui, ó, no 9, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Esse é o propósito, ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, em quem? Em Cristo, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto converger a Cristo tudo vai ser convergida a Cristo. Toda a criação será reunida e centralizada em Cristo. Esse processo já começou com a vinda de Cristo, sua morte, ressurreição e ação do Espírito Santo no mundo. O ápice acontecerá no momento em que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante de Jesus, reconhecendo como Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:10 diz isso, 10 e 11. Para que no nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a sua glória, para a glória de Deus Pai, na verdade. Então, amados, a criação, nesse dia que nós entendermos que tudo vai ser convergido ao nosso Senhor, que nós entendermos que todo joelho tem que se dobrar, que todo nome, todo joelho, tudo irá se dobrar e convergir a Deus. Nesse dia a criação será liberta do cativeiro. Qual cativeiro? Do cativeiro da corrupção, das coisas erradas. Quando a gente reconhece que é por Cristo que nós chegamos a Jesus, nós estaremos libertos. E aí é um ciclo, parece que é uma coisa que se retroalimenta, né? Vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando. E toda a Bíblia fala disso. A Bíblia inteira fala disso, de converger tudo a Cristo. A ser como Ele, a ser como um cristão. A Bíblia é um manual de instrução para ser uma boa pessoa, uma boa mãe, um bom empresário, né? Como agir para como ser um missionário nessa vida, passando a forma correta de Deus a outras pessoas. É basicamente isso. E aí tem muitas outras coisas aqui, mas o cerne da Bíblia é para que a gente seja filho amado de Deus. E só por Jesus Cristo seremos esse filho amado de Deus. E só acreditando no sangue, pelo sangue de Jesus é que chegaremos ao nosso Pai. É bastante complexo, eu entendo, é verdade. Cristo reinará sobre tudo. Alguns se dobrarão em adoração e gratidão, outros em condenação, mas todos serão submissos à vontade soberana. Olha só, eu escuto muito isso, na minha família inclusive. Eles não creem, e eu só oro porque eu não posso fazer. A gente precisa ser esse cristão que é sal e luz, mas não podemos ser o chato, né? E dói bastante isso, porque a gente vê e sabe que se eles não aceitarem, começarem a deixar as coisas do mundo e começar a viver segundo a regra do nosso Senhor, eles não vão para o lugar que eu vou. E eu não vou encontrar eles lá. E aí eu tenho que ter a tranquilidade de saber que a minha parte eu faço, que é orar, Senhor, abre os olhos deles para que eles entendam, Pai, que é pelos seus, meu Deus, 8:26, que é por Cristo Jesus. Vamos lá. Então, amados, aqui nós temos no 11, vamos lá, porque meu Deus, estou muito atrasado. Em Cristo,
11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Olha só, em Cristo, no amado, fomos também feitos herança. Nós somos herança de Jesus Cristo, predestinados. Nós falamos lá em cima, fomos predestinados a sermos filhos, segundo o seu propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Nós somos a recompensa de Cristo, sua herança eterna, a gente viu ali. Nós somos a herança de Jesus. A quem ele terá comunhão e alegria para sempre. Por isso a Bíblia nos chama de a noiva de Cristo, a herança de Cristo. Olha que coisa linda. E aponta para as bodas do Cordeiro quando Cristo se unirá à sua igreja em eterna celebração. Amados, Paulo conclui essa sessão afirmando a segurança desse plano. Deus predestinou a sermos filhos, tudo, né? Somos filhos de Deus. Então Deus predestinou tudo, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Isso significa que o plano de Deus não depende das opiniões humanas, não depende se eu acredito ou não acredito, não depende se eu creio ou não creio, não depende se eu não... Vai acontecer, independente se eu creio ou não. Então não depende da circunstância, ele é soberano, a sua vontade será cumprida para a glória do seu nome. E aí você tem que saber onde que você está. Será que você vai ser salvo? Será que é o teu sangue que vai pagar teu pecado ou é o sangue daquele que foi derramado na cruz? Meu Deus, isso é tão sério. Se as pessoas conseguissem entender, né? Amados, o Pai planejou a obra na eternidade, ele escolheu e predestinou para si. O Filho executou na história, ele nos deu acesso ao Pai, ele trouxe a redenção e remissão dos pecados, ele revelou o ministério da vontade de Deus e ele nos fez a sua herança. Tudo isso foi feito para o louvor da glória de Deus. Que maravilha, meu Deus, que maravilha, que maravilhosa verdade é fazer parte desse plano eterno de Deus, não acho? Ele, na sua soberania, nos incluiu em Cristo, revelou sua vontade e nos fez a sua herança. Que possamos viver com gratidão, refletindo a vitória, a glória de Deus em nossas vidas. É muito forte. Quem me falar que não é, não sei, ou não entendeu, quem não entendeu sou eu. É muito forte essa carta, porque ela nos abre, né? Abre o céu e mostra pra gente de verdade quem devemos ser. Nem começamos a destrinchar quem devemos ser, a gente só está falando aqui de como chegar a Ele, o nosso Pai. Eu preciso fazer uma oração que hoje nós temos que encerrar na nossa hora, nós não podemos passar da hora. Oh Pai, soberano Pai, Pai querido, Pai amado, te agradeço, Senhor, de todo o coração, pelo teu plano perfeito, pelo teu amor, esse amor que é soberano, essa graça que não tem fim, que nos alcançou em Cristo Jesus. Obrigada, Jesus, por nos incluir, obrigada, Deus, por nos incluir no propósito, nesse propósito tão grandioso, por nos revelar o teu mistério, a tua vontade, por nos dar o privilégio de sermos chamados, Jesus. O Senhor nos chama da tua herança. Obrigada. Pai, que essa verdade transforme o nosso viver. Ensina-nos a enxergar o mundo com os teus olhos, entendendo que tudo está convertido para Cristo. Dai-nos, Senhor, a paz e a segurança de saber que Tu tens o controle de tudo. Mesmo quando tudo parece incerto, Senhor, ajuda-nos a viver para o louvor da Tua glória. Desculpa, amados. Oh, Pai querido, obrigada. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais próximos de Ti. Pai, eu oro que tudo que eu tenha falado aqui, Senhor, que seja só uma centelha que chegue no coração de cada um que esteja escutando, Senhor. Que dê vontade de entender mais, que dê vontade de aceitar, Pai, que o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida, Senhor, que sem Tu, Pai, não tem vida.
Queremos estar todos juntos, Pai, na eternidade. O Senhor também quer, mas a gente sabe que não é para todos. A vaidade do ser humano impede isso, Pai. Que o Senhor abençoe cada um, Senhor, cada um, a família, Senhor, que o Senhor nos dê estratégias, Pai, para que a gente seja sábio para chegar para eles e falar a verdade. Ou apenas orar, né? Estou muito chorona hoje. Pai, te damos graça. Pedimos que o Senhor nos guarde no seu esconderijo. Guarda tudo que tem o nosso sangue, o nosso nome, Senhor, que a gente continue fazendo a sua obra do jeito que o Senhor escreveu para nós. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Até amanhã, meu Deus. A gente não conseguiu sair do capítulo 1, mas está tudo certo. O tempo é nosso. O tempo é de Deus e é Ele que quer. Assim está tudo bem para mim. Se para vocês está bem, para mim está bem também. Amém? Até amanhã. Até amanhã. Amém.